Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Uma honra receber esse convite, poder falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva da soja, do biodiesel. Então, a pedido da organização, vou falar aqui em alguns slides, levantar algumas das principais questões que se colocam hoje para essa cadeia produtiva, que movimenta milhões de toneladas. Estamos na casa aqui, CTVE, Centro de Tecnologia. Espero, então, mostrar o potencial da soja e a contribuição que ela pode dar também para o RenovaBio. Então, um breve histórico aqui. A soja começou então lá no Rio Grande do Sul, os estados do Sul. Foi a primeira onda de crescimento da soja ali nos anos 50 até 70. E depois, com o trabalho, o esforço da Embrapa, os desenvolvimentos em tecnologia, o esforço dos produtores que foram até aquela região centro-oeste, praticamente desbravar uma região que tinha pouquíssima estrutura, né? Foi a expansão da soja então para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? Toda essa mancha amarela aí que está ali no centro do Brasil. Mais recentemente, dos anos 2000 para cá, toda essa região do Cerrado que fica ali no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, também essa porção aí do Pará, ela começa também a ter o seu desenvolvimento e ganhar corpo também no Brasil. Então está aqui um mapa geral de área plantada. A soja ela é produzida aí em muitos estados brasileiros, a gente coloca 15 estados relevantes, dependendo se a gente olhar outras manchas de soja no Brasil, até um pouco mais. Mas estão 216 mil propriedades, calcula-se aí em torno de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, a participação relevante no PIB também, e mais ainda nas exportações. O complexo soja hoje responde por em torno de 14% das exportações, foi mais ou menos isso em 2016. A gente está falando em 2017 um percentual maior. Isso tende a cair até o final do ano. A curva de exportação de soja ela tende a ser muito forte até julho, agosto. Depois os embarques costumam diminuir, até por conta que daí entra a safra norte-americana. Então a soja do Brasil e da Argentina tem um calendário que se complementa à soja dos Estados Unidos. Produto complexo de soja também tem uma gama enorme de usos, né? Então, no caso do farelo, para a produção de carnes, todo o complexo de rações aí que se usa, o farelo proteico ele é fundamental, um crescimento rápido e saudável das criações, né? E o óleo de soja, então, aí tem vários usos aí, preparações alimentícias, o óleo PET de cozinha, consumo industrial, biodiesel, indústria química, tintas, vernizes. Então, são produtos que têm grandes usos, né? Tem outros produtos também que vêm do processamento, a lecitina e tal, mas daí acho que não é o foco aqui deste evento. Bom, está aqui, acho que esses dois mapas eles mostram um pouquinho do que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos. Estou falando aqui da produção de grãos, né? Uma produção que ainda era, em 1990, mais próxima ali dos principais portos ali do sul e sudeste, mas que hoje claramente a gente vê que essa produção ela se deslocou, né? Hoje não há a menor dúvida de que o centro-oeste é o grande celeiro do Brasil, é o grande produtor de grãos do Brasil. Eu estou falando aqui de arroz, algodão, feijão, milho, soja, trigo, né? E à medida que essa produção ela vai se expandindo, infelizmente ela acontece também no momento de dificuldades na economia brasileira, onde não se conseguiu prover a infraestrutura adequada para dar o escoamento no ritmo que se precisava, né? Então a gente tem aqui um mapa esquemático, aqui, ver como é que está a infraestrutura brasileira. Temos aqui das principais ferrovias, as principais rodovias. Então tem bastante coisa ainda em planejamento, né? A própria Ferrogrão, a Norte e Sul ainda não está completa, né? Nem plenamente integrada com toda a malha. As hidrovias, a gente ainda não tem uma política de hidrovias no Brasil, por incrível que pareça. A gente tem um Plano Nacional de Logística de Transportes que privilegia o modal hidroviário, mas no primeiro problema que a gente tem de dificuldades aqui hídricas, né?
A hidrovia Tietê-Paraná ela foi praticamente secada em 2014, ali, que prejudicou muitas empresas, dificultou a vida de quem já investia no setor. Então, quando a gente fala de um setor, de um modal que é estratégico para ter menor emissão de gases de efeito estufa e também melhor escoamento, a política nem sempre anda no mesmo caminho. Então, aqui, isso aqui é com um cálculo que a gente fez com dados de 2009. Eu acho que não é tão importante aqui os números em si, mas a proporção da geração de empregos quando a gente fala do complexo soja em si, quando a gente olha a geração de empregos dentro do complexo soja, agricultura e indústria, e a gente compara isso com o que se pode gerar de empregos quando a gente agrega valor dentro do Brasil. Então, quando a gente consegue produzir carnes, basicamente carnes de aves, suínos, colocar biodiesel, a geração de empregos ela é pelo menos 4 vezes maior, né? Então, a gente está falando aqui de um país que tem seus 14 milhões de desempregados, outros 9 aí de subempregados, um país precisando produzir, precisando gerar empregos e, infelizmente, o que a gente vê é isso aqui. A gente vê que nos últimos 27 anos, quem ganha espaço no Brasil é realmente a exportação do grão, a exportação de soja in natura. Então, a gente está gerando empregos na China, né? A gente está sustentando a urbanização da China, porque à medida que a gente exporta um produto para lá, eles conseguem agregar valor, produzir as carnes e fazer com que aquela pessoa que estava no campo vá para as cidades e consuma um alimento saudável e de baixo preço, né? É fundamental que seja assim, mas por que a gente não consegue agregar um pouco mais de valor aqui, né? Por que a gente não consegue exportar as carnes também, né? Então está aqui um gráfico aqui mostrando que ao longo do tempo a gente começou nesse gráfico com mais de 60%, hoje temos em torno de 40% de esmagamento e caindo para menos ainda em relação à safra, né? A gente pegar os dados iniciais da Biob lá, no começo dos anos 80, a Biob chegou a registrar um processamento de soja no Brasil de cerca de 85% da safra, né? Uma inversão total de prioridades. Então esse aqui é um quadro, como é que é os números, grandes números aqui da soja, uma estimativa aqui para esse ano, produção de cerca de 114 milhões de toneladas, um processamento de 41. Você veja que mesmo processando somente 41 milhões de toneladas, a gente ainda consegue produzir todos esses produtos que atendem o mercado doméstico, as exportações e também o biodiesel. Veja só o potencial que nós temos de geração de novos produtos, se a gente conseguir processar pelo menos um pouquinho a mais dessas exportações, de 64 milhões de toneladas. Hoje, 2,9 milhões de toneladas de óleo de soja, responde mais ou menos por 77% das matérias-primas, fornecem aí o B8, né? Então, quer dizer, olha a quantidade de soja que a gente pode agregar valor no Brasil. Aqui o destino das nossas exportações, então soja em grão majoritariamente a China, farelo de soja, União Europeia e Sudeste Asiático. A China não compra praticamente o nosso farelo, eles praticamente não compram. Quem compra é o Sudeste Asiático, que consome óleo de palma da Malásia e Indonésia, e compra o nosso farelo de soja. E no óleo de soja já é bem mais disperso, né? Então, Sudeste Asiático, China, bastante disperso. Bom, e como é que está o mapa aqui da agregação de valor no Brasil? Então a gente colocou aqui no mesmo mapa aqui a área plantada de soja, as indústrias esmagadoras e as unidades de biodiesel. Veja que tem uma alta correlação espacial entre essas unidades. Talvez se a gente colocar então, se a gente colocar então as unidades de processamento de aves, suínos, talvez a gente fique ainda mais espantado com a correlação espacial. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra, geração de matéria-prima com o processamento dessa matéria-prima e o uso do óleo de soja. Aqui eu gostaria de destacar, então, um exemplo de boa política pública, que eu acho que tem sido o Programa Nacional do Biodiesel, né? Um programa que tem mostrado bons resultados.
Infelizmente, a gente tem esse excesso de capacidade produtiva, ainda com novas plantas ainda a serem colocadas em operação, mas é um programa que tem crescido e gostaria de ressaltar aqui que o programa do biodiesel ele é basicamente baseado na comercialização por leilões, que é um mecanismo seguro, eficiente e de alta transparência. Então, todo mundo consegue saber os preços, como foi comercializado, então todos têm benefício com esse sistema. Vou acelerar aqui todos, estão cobrando aqui. Então, matéria-prima, soja basicamente muito forte, gorduras animais, ou seja, estamos aproveitando as nossas matérias-primas e é isso que a gente tem que fazer, valorizar as nossas matérias-primas. Óleo de fritura usado está crescendo, o Brasil ele tem muito potencial ainda para crescer nisso. E o RenovaBio também pode ajudar nesse aspecto. Bom, aqui rapidamente o fluxo de matérias-primas aqui, então a soja, ela tem o armazenamento, extração, vai farelo, óleo, tudo isso aqui é um mapa esquemático que gerou esse estudo que foi feito com 114 propriedades do Mato Grosso, se não me engano 5 unidades de esmagamento e também unidades de biodiesel, onde mostra que o biodiesel ele reduz com um cenário de alto gasto de transporte desse biodiesel para a Paulínia. Mesmo assim, a gente tem uma redução das emissões de gás de efeito de estufa em torno de 70%. Quer dizer, tá ótimo, né? Um país ainda que não consegue ainda viabilizar tanto o transporte por ferrovias, por hidrovias, ou mesmo os usos regionais, se a gente conseguir uma marca dessa de 70%, está excelente. Outros benefícios do biodiesel, redução de materiais particulados, monóxido de carbono. Vale a pena mencionar também um outro aspecto que é muito forte na cadeia produtiva do biodiesel, que é a relação da produção com o selo combustível social. O selo combustível social é uma normativa da Secretaria de Desenvolvimento Agrário que coloca percentuais mínimos de aquisição da matéria-prima por agricultores familiares, né? Então, além da aquisição, também é feita assistência técnica, altíssima aprovação entre os agricultores, porque aí sim eles melhoram a eficiência, não é só comprar a matéria-prima deles, também se melhora a eficiência deles, né? Aqui um número aí, mais de 70 mil famílias beneficiadas com isso. Seria de grande valor também ter o reconhecimento dessa política de valorização do selo social dentro do RenovaBio. Nós entendemos que cabe dentro do programa e é uma externalidade positiva. Então, tem aí os ganhos ambientais, tem os ganhos sociais. Vamos valorizar os dois. Aqui, rapidamente, moratória da soja, para quem não conhece, uma política de desmatamento zero no bioma Amazônia. Mostrando que a soja não é um vetor significativo de desmatamento. Olha aqui, depois da moratória, a queda muito forte do desmatamento. Claro que não foi só a moratória que fez isso, teve uma série de políticas públicas, mas a moratória também contribuiu. Programa Soja Plus, programa de gestão ambiental, desenvolvido por toda a cadeia produtiva, que melhora a eficiência, melhora o cumprimento da legislação pelo produtor, trata aspectos sociais, ambientais, segurança. Bom, e o que a gente espera então é que, aumentando, tendo esse atendimento aí da meta de B20 até 2030, vamos ter geração de investimentos em novas fábricas, unidades de biodiesel, armazenagem, geração de empregos diretos e indiretos, né? Redução da dependência externa, né? E aumento gradativo do consumo, também com redução dos gastos com diesel importado. Então a gente deixa de importar um combustível poluente para valorizar o nosso combustível, biocombustível, aqui no Brasil. Então está aqui os associados, agradeço. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Daniel, excelente, é muito bom ver que são associações que estão fazendo isso, quer dizer, que está fazendo o seu setor privado, sensacional. Pessoal, estamos com um atraso de 28 minutos que a gente tem que pegar. A gente tem que pegar esses 28 minutos aí, então vamos mandar bala, vou pedir aos colegas que realmente fiquem no tempo
para a gente conseguir cumprir. A organização, como vocês sabem, a gente está falando primeiro das cadeias produtivas, depois do intervalo vamos para a calculadora e os esquemas de certificação. É a lógica, né? A lógica do evento. Manda bala. Bom dia a todos. Sempre é um grande prazer estar aqui, poder trazer a palavra da ABA em nome do nosso diretor, doutor Eduardo Sonovic. Agradecer o convite para a gente poder falar em 5 minutos. Na verdade, quando me passaram o tema, né? O tema é análise de cadeia produtiva. Como eu falo de biocombustível de aviação, eu podia parar aqui agora e ir embora, chegou, e vamos falar de outro tema, porque produção zero, né? Começamos e acabamos dentro desse contexto. Contudo, falar desse tema para a aviação é interessante. Na verdade, a ideia nossa é tentar contextualizar dentro desse processo o que a gente pensa. Nós temos na aviação algumas características específicas. Hoje nós temos o mercado doméstico e o mercado internacional. Os senhores tenham certeza que os senhores voam na Europa, nos Estados Unidos, é a mesma coisa que a gente voa aqui. Não tem diferença nenhuma. Ao contrário, nós ainda somos mais rigorosos que eles. E hoje, em termos internacionais, esse problema... O que você tem na aviação? Você tem alguns paradigmas. Hoje, quando a gente trabalha em aviação, a gente... nós já pensamos em quê? Em grandes alianças. Então, quando nós falamos, nós estamos voando aqui com a Gol de Brasília para o Rio de Janeiro. A Gol tem uma grande aliança com a Delta e essas alianças cada vez aumentam mais. Na verdade, separar a aviação doméstica de aviação internacional é um conceito extremamente perigoso. Na verdade, nós temos uma aviação mundial. E nesse contexto de aviação mundial, tanto técnica quanto econômica, quanto de serviço, a flexibilização dos preços, que é o preço dinâmico, que todo mundo agora conhece através do Uber, ele vem da aviação. Então, esses conceitos, os conceitos mais modernos de negócio, estão baseados em cima da aviação. E o que fez a OASI? A OASI com um monte, vislumbrando possibilidades de distorções mercadológicas com a atuação de problemas ambientais da Europa e de outros países, falou assim, vou estabelecer uma regra. E hoje essa regra foi estabelecida com um programa chamado, um programa ambiental, que tem 4 pilares, e neles tem o CORSIA. CORSIA é um programa de compensação, aquisição de crédito de carbono para compensação de emissões que as pessoas conhecem. Porém, o mais importante é que esse tema ele não vai parar no internacional. Ele vem mundo adentro, vai abranger toda a nossa aviação doméstica. E, abrangendo toda a nossa aviação doméstica, a única solução definitiva que tem, bioquerosene de aviação. Aí me perguntaram, fizeram essa pergunta, os presidentes da empresa, na última reunião, eu falei, quem é a solução? Doutor Miguel Ivan. Fale com ele, que ele com o Renova Bio vai resolver esse problema. Temos nossas preocupações, mas a grande esperança é que o Renova Bio consiga nos dar a possibilidade de fomentar essa indústria, que hoje temos 7 bilhões, possibilidade de 7 bilhões de produção de biodiesel, 90 bilhões de etanol, e temos 0 de bioquerosene. Temos que sair, temos que virar. E essa é uma grande oportunidade. Nós estamos falando de 7 bilhões também de consumo de combustível, de querosene de aviação de origem fóssil anualmente no país. É um belo mercado. Transporte aéreo é um setor com características próprias, que eu acabei de mencionar para os senhores. Na verdade, nós não temos transporte aéreo. Eu estou falando de aviação 121, de aviação regular. A mesma aviação aqui é a mesma aviação dos Estados Unidos, da Europa, da China. Nós operamos da mesma maneira. Não perdemos em nada e ganhamos em algumas coisas. Nós tivemos uma reunião no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, onde nós estamos estudando a questão da eficiência energética do transporte terrestre. Vamos atingir metas iguais à Europa, iguais aos Estados Unidos. A aviação, a nossa eficiência energética bate de todo mundo. Por quê? Porque aqui a gente tem tanto imposto e o combustível é tão pesado na nossa conta que nós temos que procurar
o melhor que podemos. A nossa frota é uma das mais modernas do mundo. No último anuário que nós fizemos, nós batemos o mundo inteiro. Eficiência energética na operação não é o caminho, nós não conseguimos mais nada. E hoje, na verdade, esse 1,3%, e nós temos 0,7% doméstico e 1,3% internacional. Na verdade, esse internacional, você tem que olhar com determinado cuidado, porque ele, na verdade, vai induzir os 2% total. Porque o avião que vem, ou que vai fazer a Lufthansa que traz o passageiro e que vai transportar o mesmo passageiro para Brasília, ele vai falar na aliança dele, não, mas eu quero as mesmas condições, inclusive ambientais. Como é que ficou em termos de OASI? Toda a parte internacional ficou sendo tratado no âmbito da OASI e toda a parte doméstica ficou com o Acordo de Paris nas nossas NDCs. Contudo, é o que eu volto a repetir, toda essa dinâmica internacional, ela vai chegar no doméstico por uma série de aspectos vinculantes. Dentro da política, ao longo do tempo, o que a OASI já conseguiu? 80% das emissões ao longo desses 20 anos, estabelecimento de padrões de certificação, o primeiro modal possui padrões de CO2, política zero crescimento de emissão a partir de 2020. É importante dizer para os senhores que eu trabalhei na OASI desde, a gente vai ficando velho, né? Eu até às vezes receio de falar a data. Em 1984 foi minha primeira reunião. Eu cheguei lá, já tinha gente há muito tempo estudando. Então, desde 84, os padrões de emissões de CO2 já eram estudados. Então, a aviação ela tem um drive na frente muito grande. E essa política de 2020, vocês imaginam, a partir de 2020, a política é zero crescimento de emissão de CO2. Como é que foi estabelecido a partir de essa política? Em 2020 se faz o inventário. Quem emitia mais de 2020 vai lá e compra crédito de carbono. Até 2035. Em 2035, o Corsi acaba. Ou é bioquerosene de aviação, ou não tem jeito. E aí, eu gostaria até, uma das coisas que a gente foi mencionando anteriormente, previsibilidade. O mercado vai estar aí, nós vamos voar de qualquer maneira. Se não tiver bioquerosene de aviação no Brasil, nós vamos importar. Então o mercado está aí, a oportunidade está aí. Só voltando, em 2050, nós vamos ter que reduzir em 50% do nível emitido em 2005. Em suma, descarbonização, se não é total, é quase total. E o que acontece? Eu volto a dizer para os senhores, não há política que mexa nisso. Isso é uma política internacional que nós não temos mais cacife para mudar. Para operar, vai ter que atender. Isso aí é só para mostrar aos senhores que, basicamente, nós temos uma distribuição. 50% da nosso consumo de combustível de aviação é doméstico e 50% internacional. E essas são as 4 medidas que são usadas em todos os planos. A gente usa, nesse plano de redução, medidas tecnológicas, que basicamente são as aeronaves, medidas operacionais e utilização de combustíveis, biocombustíveis. E medidas de mercado. Só que essa medida de mercado, ela acaba em 2035. E nós ficamos só com essas 3. Como é que a gente está montando a política brasileira? A política brasileira, a nossa proposta do setor é que, para atender em NDC, nós nos concentremos domesticamente nesses 3. E no internacional, nesses 4. Para quê? Para não correr o risco de onerar ainda mais o transporte aéreo. E que a gente sabe que o fator indutor da internacional na doméstica é muito grande. Não adianta que essas medidas que são aplicadas no internacional, elas refletem no tráfego doméstico. E esse é o grande quadro. Eu precisava só mostrar para os senhores esse resumo de tudo. O que a gente tem são medidas operacionais, a gente vê, utilização de tecnologias disponíveis, medidas econômicas. Então, o mais claro aqui é bioquerosene de aviação. Então, a gente vê que a partir de 2035, para atingir a meta, só tem uma solução:
E essa parte do gráfico, que são as medidas econômicas, elas se findam. Dessa forma, não tem outra alternativa. Eu tenho que ir lá e bater na porta do Dr. Miguel e falar: Dr. Miguel, vamos botar essa indústria para frente. Basicamente, o Corsia, como existe, durante as negociações, nós vamos entrar, no Brasil em si, entra no pagamento de crédito de carbono em 2026. Por quê? Porque nós fizemos, foi uma discussão de forma a homogeneizar quem contribuiu mais para os gases de efeito estufa até hoje ou não. Aí, na verdade, esse espaço de 6 anos tem uma relevância muito pequena. Em 2026 nós não estamos pagando crédito de carbono. E basicamente esse é o mesmo quadro que já foi apresentado, uma estimativa para 2030, e nós fizemos um cenário. Esse cenário, 2030, se nós esperamos precisar em 2030 de 15 bilhões de litros de produção de combustível, de combustível, seja fóssil ou biocombustível. Se a produção do bioquerosene de aviação for zero, nós temos ali perda de competitividade, acréscimo de custo e nenhum ganho social. Se nós conseguirmos botar a um preço no mesmo nível do bioquerosene, do querosene fóssil, nós zeramos a compra de crédito, teremos enormes ganhos ambientais e vamos estar de maneira competitiva no mercado. E se conseguirmos uma indústria que seja altamente eficiente e consiga reduzir o preço do bio-QAV em relação ao preço do combustível mais do crédito, de repente nós vamos ter uma vantagem competitiva. Esses são alguns pontos importantes que nós sempre elencamos junto com a Obrabio, que é a regulação do produtor, rede de laboratório, precisamos de todo esse apoio, e de ajuste no RenovaBio. Nós temos uma grande preocupação no RenovaBio, que quando você estabelece as metas no distribuidor, essa oneração ao distribuidor não vai causar uma oneração no combustível fóssil, pelo menos na etapa inicial, dado que hoje nós produzimos zero de combustível fóssil, bioquerosene de aviação, que benefício vamos ter? Isso, o nosso setor ele não consegue assumir o RenovaBio de forma de peito aberto, de maneira ampla, enquanto nós não conseguimos discutir esse tema um pouquinho mais aprofundadamente. Mas encaramos o RenovaBio como a estratégia mais consistente para atingir nossos objetivos. E é importante falar que qualquer aumento de preço, o ICMS é 16% em cima do nosso combustível fóssil. Ele tira 17 milhões e 215 mil empregos adicionais. Qualquer imposto, qualquer elevação de preço no combustível que nós utilizamos, ele tem um efeito direto na nossa matriz de preço de bilhete. E o que faz você tirar a sociedade, do alcance da sociedade, esse tipo de transporte. Enfim, votando, pela terceira vez reforço, nossa esperança, doutor Miguel Ivan. E, contudo, o setor vê ainda que nós precisamos fazer algum ajuste no RenovaBio, não sei se ajuste ou entendimento, de forma que a gente consiga preservar, pelo menos no período inicial de implantação do RenovaBio, não ter efeitos adversos na nossa matriz de custo no que tange ao querosene de aviação atualmente comercializado no mercado. Muito obrigado pela oportunidade e foi uma grande aula até o momento. Rogério, excelente. O que você trouxe aqui foi oportunidade, foi o tamanho do mercado, a segunda geração que está, eu diria, tecnologicamente já no nível pronto para ir, ela hoje em dia existe por causa de oportunidades como essa. Quando o cara fez a conta e viu que podia ganhar, ele resolveu arriscar. Eu queria comentar que a gente vai ter um evento, né? No dia 29, né? É isso mesmo, Pedro? Obrabio,
29 e 30 desse mês de agosto na FIENG, em Minas Gerais. Na FIENG, em Minas Gerais, super importante. Vamos ter também um evento sobre isso no segundo semestre aqui no CTBE. E dizer para vocês que o CTBE está totalmente... Embora nós tenhamos bioetanol no nome, nós não somos só bioetanol. Pelo contrário, muito mais que isso. Então, o Querosene de Aviação é, como laboratório nacional, uma das nossas obsessões hoje. Vamos chegar lá. Tem amor de inteligência, tem Embrapa, tem toda uma cadeia capaz de resolver esse problema do ponto de vista tecnológico. Bom, pessoal, agora, Padua, você vai substituir, é isso? Pode. Pô, diz que onde Padua vai o negócio dá certo. Então é você agora aqui, Padua. Manda bala aqui. Esse aqui eu quero que você tomar os 10 minutos. Bom dia a todos. Parabéns aí, Gonçalo, pela organização desse encontro, onde você traz aí as personalidades que conhecem profundamente o tema que está sendo debatido. Falar da cadeia do setor nosso não é muito necessário, uma vez que todos que estão aqui já conhecem, né? O setor que tem aí uma geração de aproximadamente 1 milhão de empregos, gera divisa, contribui com o abastecimento e na matriz de combustível do Brasil, está em mais de 700 municípios canadeiros, gerando emprego, desenvolvimento, não é novidade para ninguém. Falar do RenovaBio também não vejo nenhuma necessidade, uma vez que o Plínio, o Ivan e outros aí que elaboraram e participaram desse desenvolvimento conhecem profundamente. O que eu vou dar é uma visão que nós temos hoje a nível da produção e tentar relembrar um pouco do passado. Ninguém vê o futuro sem lembrar um pouco do presente e do passado. Realmente o Plínio ele faz uma apresentação onde da questão da ciclotimia, né? Provavelmente esse RenovaBio vem acabar com a ciclotimia. Alguns aqui vão celebrar que até 1960 nós não tínhamos carros, todos os nossos veículos, caminhões eram a gasolina. Veio 74, primeira crise do petróleo, a mistura do etanol anidro na gasolina. Veio no segundo momento, 78, o primeiro Fietinho a álcool, não vou falar Volkswagen, senão o Henry ia ficar bravo aqui. Eu vou falar o Fietinho. Veio 1985, crise do petróleo, cai o preço do petróleo, basicamente acaba com todas as políticas que haviam em função do desenvolvimento do pró. Em 89, aquele problema de crise de abastecimento, estagnação da produção, vendendo o veículo dedicado ao etanol quase 100% e de repente cai para zero. Aí o governo faz um acordo com a Bolívia para importar gás e ainda não tinha o que fazer com esse gás, vamos botar esse gás no veículo. Aí vem em seguida, surge o carro flex. No momento de surgir o carro flex, o setor ainda tinha uma discussão muito enorme se era melhor ter o hidratado ou não ter o hidratado. Tinha um grande grupo de produtores que defendiam naquele momento a anidrização do setor, ou seja, acabar com o etanol hidratado. Tinha grupo de produtores que falavam que o flex era um pato, né? Porque ele não nadava e não voava, né? E o flex hoje aí é uma realidade muito grande e é que dá sustentação desse setor. E agora vem o RenovaBio, né? Quem sabe o RenovaBio ele vai trazer essa política de longo prazo, vai acabar com a ciclotimia que nós assistimos durante esse período todo e de fato pode levar a essa indução ao ganho de produtividade. Eu vi o Olivério por aí, se eu não me engano, está ali. E eu lembro de algumas apresentações do Olivério, que ele falava assim, toda aquela curva que o Plínio apresentou, que houve aquele crescimento, é porque a cana, ela variava entre 12 a 15 dólares por tonelada. E é por isso que houve aquele desenvolvimento. Agora, não dá para ter um desenvolvimento com a cana hoje na faixa de 30 dólares por tonelada. Aquela perda de produtividade que houve no setor não é falta de tecnologia de bancada. Aí mais do que disponível, o CPC tem validades, outras entidades têm validades. O potencial da produtividade agrícola hoje, da cana de primeira geração, como média de 5 cortes, ela está acima de 85, 90 toneladas por hectare. Mas foi fruto de uma série de combinações. Que combinações foram essas? Primeiro, ninguém, pelo dinheiro, não investe.
Então precisa ter esse RenovaBio, vai dar rentabilidade? Se dá rentabilidade, vai ter a busca da eficiência, vai ter a ganho de produtividade. É rentabilidade. Né? Rentabilidade é o segredo de tudo. A esperança é que esse RenovaBio, hoje, ele venha de fato a trazer esse novo modelo, esse programa de longo prazo, e mais do que tudo, o que eu vejo hoje, há uma adesão total dos produtores. Hoje, seja fornecedores de cana, seja industriais, seja produtores de açúcar, seja produtores de etanol, né? O setor produtivo está unido em prol desse programa, diferente do que sempre teve no passado. A aposta é grande, é muito grande, a esperança é grande, né? Que venha de fato esse programa e que nós voltamos a ser bem competitivos, né? E voltar a ganhar dinheiro. E quando nós estamos falando de RenovaBio, nós não estamos aumentando só a competitividade do etanol, estamos aumentando a competitividade do açúcar. A cana é a mesma, o caldo é o mesmo. Precisamos também aumentar a competitividade do açúcar, uma vez que nós já perdemos para muitos países da Europa em termos de custo de produção do nosso açúcar versus o açúcar da beterraba. Então é isso, gente. Um bom trabalho para vocês. Parabéns aí, Gonçalo, mais uma vez, por organizar esse evento. E vamos acreditar, vamos apostar e vamos rezar. É isso. Pessoal, obrigado. É importantíssima a visão do Pablo, da Única, que realmente é um drive do país. A Única é importantíssima, é essa organização de produtores, quer dizer, é setor privado, como você disse, é ganhar dinheiro. Na hora que ganha dinheiro, meu amigo, tudo funciona, tudo vai. E essa é a missão do RenovaBio, né? Fazer com que essas coisas converjam. Pessoal, rapidamente mencionar, agradecer de novo vários ministérios que estão aqui, né? Meio Ambiente, Agricultura, representante, obviamente, do MCT&C, Itamaraty, a gente falou aqui do Plataforma do Futuro, Itamaraty está trabalhando de uma forma incrível para colocar o que realmente o Brasil é na visão mundial, né? Tirar essas distorções e mostrar o que nós realmente somos. Agora nós temos o Zilmar. Cadê o Zilmar? Zilmar, é cá, parceiro. Zilmar é um parceiraço, está aqui, a gente está com a Única no Sucre, um programa para mostrar, né, como é que a gente consegue tirar essa Itaipu que está no chão e colocar, né, na usina. Agradecer também a FAPESP, o professor Rubens, nosso amigo, colega, parceiro, também trabalhando firme em bioquerosene de aviação, né? É isso aí, Zilmar, manda bala. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado aí, Gonçalo, a equipe, pelo convite. É um prazer retornar. Recentemente estivemos aqui um seminário só da bioeletricidade e hoje é um seminário um pouco mais abrangente, falando do RenovaBio, um tema muito importante também para a energia elétrica dentro do setor sucroenergético. Bem, quando a gente fala em bioeletricidade, é muito importante entender a matriz de energia elétrica no país. Quando você observa aquela pizza, né, ainda a fonte hídrica é a grande vedete do setor elétrico, com 66% da capacidade instalada, mas a biomassa, aqui não só a biomassa da cana, mas a biomassa em geral, já representa a terceira fonte em termos de capacidade instalada do país. E quando você estratifica a fonte fóssil, que é em vermelho, você retira aí o gás natural. O gás natural tem menos de 14 megawatts instalados hoje no Brasil. Então, na verdade, se você estratificar fóssil, a gente acaba assumindo a segunda posição na matriz de energia elétrica do país. Então, realmente, já é bastante representativa a parte da biomassa na nossa matriz. E dentro da biomassa, observando de forma específica a biomassa, a grande vedete aí, no caso, é a biomassa da cana, com a palha, com o bagaço, que do total instalado representa quase 80%. Então, em termos de biomassa, em geral, temos aí uma Itaipu já instalada no parque atual do setor elétrico, com 14,5 gigawatt, e em termos de biomassa da cana, já temos uma Belo Monte, 11,2 gigawatt. Então, já é bastante representativo, de forma significativa, a parcela da biomassa da cana dentro da matriz de energia elétrica.
Isso do lado de capacidade instalada. Quando a gente verifica a parte de geração de energia elétrica para a rede, também somos bastante representativos. Aqui é um ponto importante, normalmente eu não apresento, mas como estamos fazendo 30 anos de exportação de energia elétrica para a rede, coloquei lá o ano de 1987, quando 3 usinas pioneiras, São Francisco, Vale do Rosário e São Martinho, começaram a exportar excedentes, ainda falando em quilowatt-hora, para a rede elétrica do país. Hoje já falamos em terawatt-hora, estamos exportando 21 terawatt-hora para a rede. Aqui eu não falo nem do autoconsumo, só da exportação para a rede, 21 terawatt-hora a biomassa da cana exportou em 2016, o que significou 5% do consumo nacional. Então, de um país continental como o Brasil, você representar 5% na média do ano, já é bastante representativo. Mas quando você observa a nossa geração mensal, é óbvio que no período seco, entre abril e novembro, a nossa representatividade é maior. Em meses como agosto, nós chegamos a representar 8% do consumo nacional, porque é o ápice da safra, então efetivamente a geração vai lá para cima. Na média dá 5% do consumo nacional. Então você pegar meses como agosto, julho, você, setor supraenergético, representar 8% do consumo do país, só na parcela da exportação realmente é algo bastante estratégico para a matriz de energia do país. Só que olhando o futuro, temos aí um ponto de preocupação e por isso que a discussão em torno do RenovaBio é tão importante nesse momento. Quando você olha o futuro, você pode pegar esses dados da ANEEL, que é onde a gente consegue verificar a capacidade instalada nova que vai entrar nos próximos anos. Você observa que o nosso recorde foi em 2010, quando acrescentamos 1.750 megawatts no único ano, isso dá 12% de uma Itaipu. Mas por que foi esse recorde? Porque veio num momento favorável do etanol, da expansão do etanol na matriz de energia, em 2006, 2007, com decisões de investimento que foram amadurecendo ao longo dos próximos anos. Então, 1.750 megawatts em 2010, mas depois, de uma forma um pouco mais errática, menos previsível, como foi um ponto bastante salientado pelos que me antecederam, a falta de previsibilidade, não só do setor supraenergético, mas elétrico também, acabou dando essa gangorra que a gente menciona uma política de stop and go, ou de go and stop, né? Começa com 1.750 megawatts e depois não há uma continuidade para manter essa cadeia produtiva instalada no país. Então você observa agora em 2017, vamos apresentar 458 megawatts e o ano que vem, de acordo com a ANEEL, não é de acordo com a Única, 105 megawatts. Por que é importante esse gráfico? É importante porque nós que chegamos a representar quase 1/3 da expansão do setor elétrico, neste ano vamos representar 8% e o ano que vem é 1%. Isso já está dado praticamente, né? Já está no pipeline da ANEEL. O que é importante então nesse momento? É entender as novas sinalizações positivas, como o RenovaBio. Ele é importante não só para o setor da biomassa, mas também no sentido contrário. Por quê? Quando você vende um novo projeto num leilão, um projeto de biomassa, de bioeletricidade, num leilão regulado, você consegue um contrato de 20 ou 25 anos, reajustado pelo IPCA. Isso ajuda muito a financiabilidade da expansão do etanol também. Então, um ajuda o outro. Então, é muito importante essa sinalização que está vindo do lado do RenovaBio, do lado do papel de etanol na matriz de energia, do lado da energia elétrica e o papel da biomassa da cana, do bagaço, da palha e do biogás. Uma outra sinalização importante também é que a que fechou ontem uma consulta pública do Ministério de Minas e Energia, em que se promete reorganizar esse setor, que segundo Paulo Pedrosa, que é o secretário executivo, que assumiu há pouco mais de um ano, ele assumiu com o discurso de que o setor elétrico estava numa UTI. Então ele teve um ano para fazer o diagnóstico, foi apresentado à sociedade na forma de uma consulta pública que encerrou ontem. A Única contribuiu, a Única também, junto com a Excelência Energética, ajudou o CTBE também a fazer uma contribuição,
Então, a partir, acho que amanhã, vocês já devem ter no site a contribuição do CTBE, da Única, para essa importante contribuição, consulta pública do marco legal do setor elétrico. E também uma nova sinalização, também é importante do ponto de vista de revitalizar o setor, é que semana passada foi divulgado que há a possibilidade de, ainda em 2017, termos dois leilões, um leilão A-4 e um leilão A-6. Um para entregar a partir de 2021 e o outro para novos projetos de biomassa, eólica, solar, para entregar a partir de 2023. Isso é importante porque já se observa que pode haver uma retomada econômica e, por isso, uma necessidade de novos projetos do lado da energia. Tudo isso vai depender do que a distribuidora local informar em outubro, mas já mudou um pouco o cenário também do lado da energia elétrica nesse aspecto. E por último, o PDE. Hoje vence uma consulta pública do Plano Decenal de Expansão 2026. A Única também vai contribuir. Estou entendendo que o único documento ou iniciativa destoante é o PDE, porque se você observar lá, a biomassa está muito pouco representativa até 2026 nesse PDE. Então a Única vai contribuir para tentar até deixar ele alinhado com os outros normativos ou intenções que estão sendo demonstradas pelo governo federal de revitalizar o setor supraenergético. Temos uma pauta específica que trata do ambiente regulado e do ambiente livre. A biomassa vem de mais de 60% da sua produção no ambiente livre. Exatamente 64% de tudo que nós produzimos em 2016 foram para o ambiente livre. Mas ainda é um mercado regulado por conta justamente desses contratos de 20 ou 25 anos, que significa a nossa porta de entrada no setor elétrico. Então, por isso a notícia de novos leilões. Nessa semana saiu a possibilidade, ainda não na forma de portaria, mas já houve uma entrevista do Ministério, que talvez haja leilões já em 2018. Então, essa possibilidade da roda andar novamente do lado da energia elétrica é bastante animadora. Então, temos uma pauta para o ambiente regulado, o ambiente livre. O que nós estamos entendendo? Que é um momento propício para elaborarmos uma política setorial estimulante de longo prazo para a bioeletricidade, para o biogás, concatenada com o nosso co-irmão, que é o etanol, na matriz de energia do país. Então, o RenovaBio tem um papel muito importante em se somar a essa mudança de cenário. Espero que, como disse o Pablo, possa sair do papel o mais breve possível para revitalizar o setor da bioeletricidade no país. Então, dentro do tempo, certinho. Obrigado. Bom, pessoal, Gilmar, obrigado novamente. Gilmar é uma referência nessa área de bioeletricidade, tem sido para o país fundamental e, novamente, a única, né, nessas suas iniciativas. Alessandro, agora o cara vem aí dar bala no biogás, que é impressionante. O biogás, embora seja extremamente complexo do ponto de vista científico, qualquer coisa que você coloque, fecha e gera biogás, né? Então, como é que então não ganhou dinheiro com isso como deveria, mas o Alessandro vai nos mostrar, né? Fazer. Bom dia a todos, de fato é uma honra estar aqui. Eu sempre brinco e falo que se me dissessem, acho que 8 meses atrás, que a gente já está discutindo um programa que RenovaBio no Brasil, iam falar que estavam loucos, né? O Miguel estava discutindo, talvez, a portas fechadas com um pequeno grupo, mas de fato é uma grande surpresa a gente estar discutindo um programa tão moderno e baseado nos princípios corretos de ganho de eficiência, produtividade e competição, né? Nada melhor que uma bela competição também para fazer todo mundo correr, né? Então, essa pergunta do Gonçalo, de fato, acho que talvez a grande característica do biogás, talvez seja o grande defeito dele, né? Tudo que você joga lá dentro orgânico gera biogás de maneira muito eficiente, um combustível celulósico, de baixa pegada de carbono negativo. E além disso, você tem uma flexibilidade de geração de energia elétrica e gás natural renovável. Então,
você nunca sabe onde, assim, historicamente, antes de a gente ter essa abertura no biocombustível, o biogás sempre ficava meio perdido. Ia no Ministério, não é aqui. Aí ia no outro, não, vai no MMA, vai no... E ele ainda, além disso, tem a questão ambiental e tem a questão social. Né? Então, mas acho que agora a gente se encontrou, a associação hoje está consolidada, nós somos... Opa! Dá para tirar isso aqui? Isso não fui eu. Não, deixa, tem problema. Então, é uma associação que está consolidada, tem 30 associados, empresas de primeira linha interessados no mundo inteiro, é um mercado grande. No Brasil, hoje, você tem uma realidade, então você tem essa planta que inaugura agora em setembro, com lodo de esgoto, investimento de quase 100 milhões de reais, da Sanepar, que é uma empresa de Curitiba, da União Europeia, e a Geoenergética, baseada em resíduo de cana, que está com 7 megas, ainda não tem gás de 7, mas está chegando, e esse ano inaugura uma planta de biometano integrada em usinas de cana-de-açúcar, né? Então, torta de filtro, vinhaça, palha, bagaço. Você tem 30 megawatts instalados aqui em Caieiras, aqui, no caminho para cá, então, com resíduo de aterro. Tem uma planta de biometano no interior do Rio de Janeiro, em 2 Arcos, gerando 15 mil metros cúbicos por dia. Quer dizer, 15 mil metros cúbicos por dia são 15 mil litros de diesel equivalente, né? Então, já é um volume interessante, 100 milhões de litros de diesel por ano. Você tem um projeto na J. Malucelli, um pequeno aterro de 1 mega. E você tem um resíduo pequeno, um projeto pequeno, 100 kW, 600 metros cúbicos de biometano, uma granja em Itaipu. Então, alguns exemplos. Então, o biogás, ele é viável para energia elétrica, ele é viável para biometano em diversas escalas. Né? Isso aqui é tudo sem subsídio hoje em dia. E num potencial gigantesco. Né? A gente entende que são 70 milhões de metros cúbicos por dia, o potencial aqui com resíduos existentes hoje e coletados hoje, tá? Então, disponíveis hoje. Né? E no setor de alimentos são 15 milhões de metros cúbicos por dia, saneamento 7 milhões. E uma coisa que o biogás no Brasil tem esse potencial enorme dado a cana-de-açúcar. Né? Ele é o irmão caçula do etanol. Eu brinquei esses dias no grupo de trabalho, que a gente é um irmãozinho pequeno. Essa cana-de-açúcar, essa produtividade de biomassa gigantesca que a gente tem no Brasil, esse grande diferencial nosso, que é a cana-de-açúcar, o etanol e o açúcar e álcool, é o que gera esse potencial de biogás. A Europa hoje tem metade disso instalado. A Europa tem hoje mais que uma Bolívia instalada de biogás. Lá é um negócio de culturas energéticas. Não, aqui a gente fala só em resíduo, aqui a gente não está falando de cultura energética, a gente acha que o negócio é resíduo, o Brasil tem esse potencial, mas a Europa hoje tem 3 milhões de hectares de milho dedicados a biogás. Então, 50% do que a gente tem de cana, quase 40% do que a gente tem de cana no Brasil, de milho para biogás. Então, a discussão de food versus fuel, eu acho que esse é um bom argumento aí para a gente levar à tona e, de fato, competindo com o alimento. Isso aqui, biometano é um combustível de pegada negativa de carbono. Isso aqui é um gráfico dos combustíveis viáveis para substituição de diesel em frota pesada. Né? Nosso foco, eu acho, biometano é uma substituição renovável para a frota pesada, além do biodiesel, integrado do biodiesel. Né? Caminhões flex, diesel gás, biodiesel gás, com pegada negativa de carbono. Como o professor Joaquim me ensinou, junto com a doutora Marília, isso aqui é baseado na metodologia do CARB da Califórnia. Isso aqui não vai acontecer no Brasil na primeira etapa. A gente está prevendo um futuro, acho que isso não existe hoje no Brasil, eu tenho que correr aqui só 5 minutos. Mas, então, eu vou focar no etanol, mas assim, então a cadeia produtiva de saneamento, a cadeia produtiva do setor de alimentos e chegando na cana-de-açúcar, talvez que seja o principal potencial e o que mais interessa. Né? Então, o modelo que a gente entende é o modelo flex. A planta tem que receber diversos tipos de resíduos, ou deve ser capaz de receber resíduos líquidos e sólidos, além da vinhaça, e também devolver composto orgânico para o solo, mas também ter a capacidade de produzir energia elétrica e biometano. Né? O novo marco legal da energia elétrica também é muito favorável, interessante o Zilmar, ele integra muito, né, a
a geração horária que estão propondo é genial. O biogás ele pode ser estocado de maneira muito barata. Então, se você fazer geração de pontas, você também vai estar deslocando diesel na ponta, né? Então, você pode gerar substituição de diesel de duas maneiras, né? Então, vinhaça, bagaço, torta de palha. Só a vinhaça é suficiente para substituir o biogás gerado a partir da vinhaça, é suficiente para substituir todo o diesel consumido na usina. Então, os 3, 4 litros de diesel para lá de cana, os famosos, só com biometano gerado a partir da vinhaça você substitui todo o diesel consumido. No impacto, e aí sim, eu acho que aí o RenovaBio demonstra o grande, ele é indutor, né, disso. Você tem um etanol gerado de primeira geração com uma melhor pegada de carbono ao tirar o diesel. E ao usar os resíduos sólidos, você consegue estocar isso para ter recuperação anual, né? Então você gera, por exemplo, energia elétrica e biometano para o ano inteiro e vinhaça para substituição de diesel na frota e biometano a partir da vinhaça. Então, o biogás, ele, pela essa diversidade de fontes, está presente no Brasil inteiro, mas o Brasil não tem infraestrutura de transporte de gás. Então, de fato, é uma maneira de interiorizar metano, integrar com o gás natural também, para fazer distribuição nacional. Uma coisa importante que a gente diz que brinca é que o biogás é o solar com bateria, né? O sonho de ter, não deixa de ser solar, mas você tem uma bateria de 24 horas muito barata, né? O sonho da Tesla é ter uma bateria de 4 horas. A gente custa R$300 mil um gasômetro para 24 horas de biogás, né? Então, questão da produção, né? O biometano por bater 17% da meta brasileira e deixando bem claro, assim, o veículo a gás pesado não é uma jabuticaba brasileira. Os americanos, o shale gas pagou todo esse desenvolvimento, né? Desde caminhão de 800 cavalos saindo de fábrica a gás natural até locomotiva a gás natural, né? Então você tem trator, esse inclusive é um trator que já está rodando no Brasil, da New Holland. Então assim, você tem diversos, e aqui é um exemplo interessantíssimo que o CARB, né, o Low Carbon Fuels Externos, fez na Califórnia. San Diego, 80%, não mais, 90% dos veículos, ônibus do município são a GNV renovável, então a biometano. Todos os ônibus, um minuto, gente. Isso é a meta, né? Então, a 2019, 500 mil metros cúbicos dia. Desses 500 mil metros cúbicos dia, aqui, 280 mil já estão contratados, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Você ainda tem a adição de biometano na frota no estado de São Paulo, que está previsto para sair esse mês, né? Um mandato obrigatório. E aí a gente quer RenovaBio desenvolvendo 10 milhões e 30 milhões de metros cúbicos, né? 30 milhões de metros cúbicos é o que a Europa faz hoje, né? A Alemanha sozinha faz 20 milhões de metros cúbicos equivalente de biometano. Em 12 anos, em 15 anos eles fizeram isso. Então, se o Brasil não pode fazer isso também em 12 anos, só a França quer fazer 30 milhões de metros cúbicos até 2030. Então, na verdade, que é o 40% do potencial de hoje. Então, é isso, eu agradeço o tempo, obrigado. É uma grande honra. Novamente agradecer, e o interessante é, para combustível de aviação, o Alessandro é um exemplo. Que o bicho, além de acreditar, de falar, de fazer conta, botou a mão no bolso, não é isso? Investiu, né? E nada melhor que isso, meu amigo. Você pode correr o que você quiser, com o cachorro atrás, você vai correr. E você está com o seu cachorro atrás, é esse cachorro que ele tem que colocar, né? Isso aí, ó. Eu queria também sobre isso, só falar em botar a mão no bolso, indicar a atuação que a Raízen tem tido nessa área, né? A Raízen entrou aí no leilão de biogás. Cadê o Stuck? Tá aí? O Stuck é o cara... Você botou um terno, cara? Ah, tá bom.
o papel que a Raízen tem feito, não só a Cana Energia, a Cana Energia agora é uma realidade que está aí em usina para valer, né? Está aí agora com o biogás, usina de segunda geração, já falando da segunda, quer dizer, essa conexão que a gente tem que ter. Alessandro, de novo, parabéns, biogás, o pioneirismo, sua importância para o país.